Olá! Muita gente hoje em dia, com a longevidade, tem uma pessoa idosa morando em casa. E se essa pessoa idosa adoece, puxa vida, quantas vezes um familiar acaba deixando o emprego, deixando a própria vida para cuidar desse ente querido. Então, é preciso capacitação, é preciso a gente se qualificar para a gente cuidar melhor dessa pessoa que a gente tanto ama e que passa a ter uma série de incapacitações e, portanto, depende muito desse cuidador? Para nos orientar melhor sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui no estúdio uma enfermeira especialista. Ela é do grupo Apoio, que faz cursos, inclusive, para capacitar justamente o cuidador familiar. Cláudia Vallone Silva. Olá. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada, o prazer é meu. Quer dizer que, além de carinho, obviamente, é preciso também qualificação, conhecimento. Com certeza. Na verdade, o carinho, a gente acredita que seja 50% do cuidado, né? Que bom. Mas eu acho que é importante que a pessoa procure se capacitar, procure conhecer mais a respeito do envelhecimento, do que está acontecendo com aquela pessoa que está ao seu lado, como ela pode ajudá-la de uma forma melhor, né? Então, assim, essa é uma das intenções do nosso grupo, Tá. Orientar essas pessoas para que elas tenham atenção ao que está acontecendo aquela pessoa idosa que está ao seu lado, que está sob seus cuidados. Você sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque, afinal de contas, envelhecer não significa adoecer, né? Perfeito, perfeito. Só que tem uma série, imagino, uma série de peculiaridades que a gente precisa também ter conhecimento, né? Para saber lidar melhor. Existem algumas limitações que são normais do envelhecimento. A gente precisa, sim, cuidar dessas coisas que são normais. Mas existem muitas que vêm com a senilidade, quer dizer, o adoecimento mesmo. E a pessoa que está ao lado de uma pessoa idosa, ela tem que ter muita atenção para mínimos sinais que podem estar dando dicas de que alguma coisa não está indo bem. Vamos falar um pouquinho desses sinais, então, muito interessante, para a gente alertar, né? Isso. Então, por exemplo, você cuida de uma pessoa e ela tem um comportamento, de certa forma, normal, vamos dizer, entre aspas. E, em determinado momento, ela começa a ficar confusa, rebaixa o nível de consciência, ou ela começa a ficar agressiva, ela começa a ficar mais sonolenta. Podem ser sinais de adoecimento. Por exemplo, muitas vezes quando um paciente tem uma infecção, um idoso tem uma infecção, o que acontece? Ele tem esse quadro de rebaixamento. E muitas vezes aquela pessoa que está ao seu lado, ela vai identificar precocemente isso e vai avisar o familiar ou vai avisar o médico que alguma coisa errada está acontecendo. E isso pode salvar a vida do idoso. Perfeito. No mínimo, além de salvar a vida, quer dizer, quanto antes o diagnóstico, melhor a interferência de tratamento e para evitar complicações, sequelas, né? E etc., internações. Né? Agora, tem também uma série de pessoas acima de 60, 70, 80, né? Hoje nós temos tantos centenários, inclusive, que portam doenças crônicas. Sim, né? Sim. E que ganham, ao longo da trajetória da vida, algumas limitações. Certo, certo. Podemos falar um pouquinho de algumas dessas limitações, para a gente passar algumas dicas que possam ser úteis para as pessoas que estão em casa? Sim, a gente aborda no curso, durante o curso, algumas dessas doenças. Tá. Uma doença que é frequentemente questionada por todos é a doença de Alzheimer, que cada vez mais a gente tem tido contato e o diagnóstico tem sido cada vez mais correto, né? Então, antes a gente acreditava que aquilo fazia parte da idade. Hoje a gente entende que isso é uma doença. Felizmente. E que pode ter um tratamento, que pode ter um cuidado especial. Então, essa é uma doença que a gente aborda e muitas das pessoas que estão fazendo o curso têm várias dúvidas em relação a como cuidar. Então, eu volto a dizer, o carinho é o mais importante, 50% do cuidado é o carinho, mas a gente tem que ter atenção à higiene, à alimentação, à higiene bucal, a própria interação desse idoso com a sociedade, com seus familiares. Quer dizer, a gente tem que ter atenção. Não privar do convívio, né? Exato, isso é fundamental.
A gente frisa muito durante o curso que é muito importante que essa pessoa esteja integrada nas rotinas do lar. Então, de preferência, que ele almoce junto com as pessoas da família, que ele assista televisão junto às pessoas da família, que ele, de alguma maneira, interaja e que você estimule aquelas pessoas mais jovens da família, os netos, os bisnetos, etc., a conviver naturalmente com aquela pessoa, porque ele precisa disso. Isso vai fazer com que ele se sinta melhor, se sinta mais seguro e, com certeza, vai melhorar a sua condição. Essa é uma questão, acho que, tão importante, tão vital, né? Para a felicidade mesmo, para a dignidade do ser humano. Exatamente, o né? respeito que a gente tem que ter por essas pessoas, né? E aí, respeitar, desculpa te interromper, Claro, respeitar a história dessa pessoa, né? Uhum. Ela está ali, talvez numa situação não tão confortável, mas ela tem uma história, ela traz com ele toda uma história que a gente tem que respeitar, né? E tem que trazer para ele essa questão, né? E isso é importante, então, a gente não infantilizar, né, Cláudia, nesse tratamento, mesmo que a pessoa tenha um problema cognitivo, já de memória e tudo. Sim. Sempre tratar com respeito, com dignidade, eu acho que isso é fundamental. E a gente reforça muito a questão também do cuidador entender as suas limitações, porque cuidar não é fácil. Você está com uma pessoa doente ou uma pessoa senil, uma pessoa que precise de você o tempo todo para ajudar na alimentação, para ajudar na mobilidade, etc., não é fácil. Então, essa pessoa também tem que entender que ela tem limitações e que ela precisa de um descanso, ela precisa de uma válvula de escape e as pessoas que estão ao lado dela precisam entender isso. Então, tem que ter revezamento, tem que ter distração de outra forma, porque senão a gente vê casos muito tristes, né, que a gente vê aí na televisão e na imprensa e tal, de pessoas que perderam a paciência, vamos dizer assim. Né? Pois é, porque se o cuidador não se cuida, não é cuidado, ele pode de duas uma, né? Imagino, se me confirme se isso for um fato. Ou ele perde a paciência, porque afinal de contas nós somos seres humanos e ele fica exaurido e pode perder a paciência e cometer atrocidades, inclusive. Ou então ele adoece, né? Perfeito. E aí quem vai cuidar? Exatamente. Dessa pessoa idosa? E quando o cuidador é familiar, ele é um membro da família, isso é mais frequente ainda. Por quê? Porque ele fica sobrecarregado, ele se sente responsável por aquela pessoa, ele tem um carinho por aquela pessoa e ele acha que ele não pode deixar de cuidar nunca. Mas ele tem que dar um tempo para ele também. As pessoas da família têm que entender que precisa haver um revezamento, porque senão essa pessoa fica sobrecarregada e ela vai adoecer. É bem importante isso. Eu acho que essa é uma questão super bacana de você estar frisando, né? Porque apesar da gente ter, hoje em dia, no mercado, muitos cuidadores profissionais, são muitas as famílias no Brasil que ou não têm recurso mesmo para contratar um profissional de fora, né? Ou então, até a questão cultural, né? De se sentir culpado. Como eu posso não abrir mão das minhas coisas para cuidar da minha mãe? Né? Então, você acaba assumindo essa responsabilidade e nem sempre isso é fácil. Acho que não é fácil. Né? E a ideia também do curso é essa. Então, a gente fornece ferramentas, estratégias para que essa pessoa cuide bem, evite que o indivíduo adoeça. O máximo possível a gente vai tentar prevenir. E se ele adoecer, como cuidar? E além disso, as duas profissionais que são psicólogas, a Beth e a Márcia, elas trabalham muito com a questão do cuidador, de desenvolver a autoestima dessa pessoa, a responsabilidade, a melhor comunicação, porque ela também tem que se comunicar com a família, que nem sempre é fácil. Administrar conflitos. Eu acho que essas coisas todas, elas são bem complexas, né? Quando a gente coloca uma pessoa dentro da nossa casa, que vai ficar com o nosso pai, quer dizer, tudo isso é bastante complexo, né? Por isso que a gente precisa de apoio. A gente precisa procurar apoio. Agora, você tinha mencionado agora há pouco algumas dessas limitações e o papel desse cuidador. Vamos destrinchar algumas delas? Na alimentação, é importante que tipo de cuidado
A gente frisa muito a questão de você escolher bem os alimentos. Então, precisa ser um alimento variado, precisa ser um alimento bem preparado para que você não leve nenhuma contaminação para esse idoso. E, principalmente, você respeitar as limitações dele, então, mas, à medida do possível, colocá-lo à mesa para comer. Tá. Se isso não for possível, ele vai se alimentar na cama, mas você precisa ter atenção para que ele esteja numa posição adequada para que ele não broncoaspire, porque senão vai acontecer uma pneumonia broncoaspirativa. Então, por causa de uma alimentação que foi dada de uma forma inadequada, esse idoso, ele broncoaspirou o alimento e o alimento foi parar, ao invés no estômago, no pulmão. Então, nós temos que ter atenção nesse momento. Tá. Temos que ter atenção, por exemplo, na higiene. É fundamental, mas respeitando a individualidade daquele idoso. Então, assim, o melhor horário para o banho, a temperatura, né? O idoso, ele tem muito frio, então eu preciso respeitar, fechar janelas, deixar um ambiente agradável para ele, respeitar a intimidade dele, que também é uma coisa bem complicada, né? Porque não é porque o cuidador vai lá, tem que ajudar a dar o próprio banho e enxugar aquela pessoa que ela vai tratar como se fosse um objeto. Exatamente, né? Exatamente. Quer dizer, você respeitar aquela pessoa da mesma maneira que você gostaria de ser respeitada. Então, isso é fundamental. Além disso, a gente trabalha também com estratégias de distração daquele idoso. Como Porque assim? as 24 horas do dia são longas para uma pessoa que não sai, não trabalha e etc, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade auditiva, às vezes ela tem uma dificuldade visual. Então você precisa adaptar certas distrações conforme a limitação da pessoa. E nesse ponto a gente trabalha muito, a gente dá muitas ideias do que fazer com essa pessoa. Fazer em família, brincadeira, jogos, distração, leitura, álbum de fotografia, para ele relembrar coisas do passado dele, quer dizer, valorizar a história dele, né? Trazer uma reportagem interessante. Hoje, inclusive pela internet, a gente tem várias coisas interessantes e tem idosos que conseguem, né? Se não sozinhos, com um neto, com um filho, que mostre para ele certas coisas. Então, a gente trabalha muito nessa questão, sabe? Tentar melhorar a qualidade de vida do idoso que está sendo cuidado e daquele cuidador, porque a gente entende que é difícil. Ou seja, eu me qualificar como cuidador me dá, inclusive, um arsenal para que eu possa lidar com o meu familiar idoso, independentemente da evolução da doença. Sim. Quer dizer, porque eu posso ter uma pessoa de 60 anos com uma série de limitações e eu posso ter um centenário em casa, minha avó que tem 100 anos e que requer lá uma série de pequenos cuidados diariamente. Isso, para evitar que ela tenha outros problemas, para evitar internações futuras. Quer dizer, eu vou cuidar dela o máximo possível, prevenir coisas que podem acontecer para que... Uma outra coisa que a gente faz também no curso, se tiver um tempinho para comentar, é falar de emergências no lar. Então, noções de primeiros socorros, inclusive? Situações bem simples. Lembre que eu estou falando de pessoas leigas. Perfeito. Né? Então, as pessoas que estão sentadas ali, elas não têm nenhuma formação na área da saúde. Então, de uma forma bem simples, a gente dá muitas dicas do que fazer quando acontecer, por exemplo, uma convulsão, uma queimadura, um engasgamento, uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, são dicas. Lógico que ele vai iniciar o processo e ligar imediatamente para um socorro, né? Nossa, que dica legal. Eu, inclusive, vou, depois que terminar o nosso programa, eu vou passar, inclusive, a conversar com você para ver se a gente consegue passar, inclusive, mais dicas sobre esses cuidados, né, que a pessoa leiga pode aprender para tomar em casa, se necessário for. Né? Nosso tempo está terminando, eu queria uma mensagem final sua. Bem, eu acho que a principal mensagem é que a gente tem que entender que o cuidar não é fácil, mas ele é possível. Nós precisamos nos preparar para isso, porque cada vez mais nós vamos ter essas pessoas próximos a nós.
tanto profissionalmente como no particular, né, pessoalmente. Então, nós precisamos nos preparar. A população em geral precisa se preparar para cuidar dessas pessoas. Muito melhor. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada viu, Cláudia? a você. Eu vou passar, naturalmente, o site do Grupo Apoio. É www.apoiosaudebemestar.com.br. Você acessando o site, você tem lá uma série de informações complementares e, inclusive, a agenda de cursos, tá bom? Beijo, muito obrigada, até a próxima.